Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão Metropolitana. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o ex-prefeito do município de Guarujá e pré-candidato pelo PR, Valdir Tamburus. Boa noite, meu amigo Valdir Tamburus, tudo bem? Boa noite, Milton. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui e falar para toda a nossa comunidade do litoral, né? E é muito importante isso para mim, porque a gente consegue, através do seu programa, transmitir tudo aquilo que está havendo na nossa cidade. É uma promoção, às vezes negativa, quando tem notícias ruins, mas também positivas quando temos coisas boas para falar da nossa ilha de Santo Amaro. Valdir, eu quero começar esse nosso bate-papo, até pegando um gancho da entrevista que você me concedeu na Rádio Terra na semana passada, quando a gente conversávamos sobre a UTI pediátrica do Hospital Guilherme Álvaro, que não é no município de Guarujá, mas que com certeza, ela estando ativa, muitas crianças lá de Guarujá podem vir a utilizar, pode, tomar a Deus que não precise, mas se precisar, ela tem que estar lá em funcionamento para poder ser utilizada. Lá no ano passado, houve uma grande discussão, inclusive, infelizmente, veio a falecer uma criança que veio lá de Cananéia, do Vale do Ribeira, para buscar atendimento aqui no Guilherme Álvaro, e ela veio a falecer porque a UTI pediátrica não estava em funcionamento. Foi fechada para reforma, ficou mais de 6 meses em reforma, e pasmem, o caro amigo telespectadores, ficou pronta, o equipamento tudo pronto, e não tem médico pediatra para poder atender. E você, como médico pediatra, Valdir, eu queria que você, qual o teu sentimento, né? Você que estudou, você que está há muitos anos clinicando, continua clinicando e se deparar com um problema tão sério, tão grave quanto esse. Isso tudo é muito triste. Eu quando vejo isso acontecer, nós médicos pediatras, Milton, eu estou formado há 38 anos. E há 38 anos eu faço pediatria. E a pediatria, a gente tem um sentimento enorme, porque é uma criança, né? Aquele ser inocente que cai na nossa mão com sofrimento, ele não sabe falar, esse bebê muitas vezes chora, e a gente tem que ir em cima dele para poder resolver o problema. E depois disso, quando a gente consegue resolver o problema, o médico o pediatra encaminha para um hospital maior, onde a gente possa ter um atendimento adequado à criança devido à gravidade da sua doença, não encontra a vaga e acaba falecendo. E, infelizmente, no nosso país, não existe uma política de saúde adequada às necessidades da nossa população. Qualquer pesquisa que se pegar, não só na Baixada, no Brasil, hoje a condição principal que o povo pede é saúde. 65% da comunidade brasileira pede que os atendimentos à saúde sejam adequados. E nós vemos a coisa andando sempre para trás. Filas enormes, falta de vagas de internação, as UTIs demoram para reformar quando tem, mas na maioria das cidades não tem um número adequado de leitos para que possa atender as crianças e também os adultos. Então a gente vem observando essa degradação que está acontecendo no nosso país. O Guarujá, então, é muito pior do que o que a gente observa aqui em Santos. O Guarujá não falta só médico pediatra. Para que você tenha uma ideia, o Conselho Regional de Medicina, nas suas publicações, publicou há 2, 3 meses atrás o número de médicos, o per capita de médicos por 1.000 habitantes. E um valor ideal seria o de 3,25 médicos por cada 1.000 habitantes. Para que você tenha uma ideia, Santos hoje tem 5,2 médicos por 1.000 habitantes. Uma condição extremamente satisfatória. Por quê? Porque tem hospitais, tem os aparelhos que o médico possa se fortalecer e crescer na sua profissão. E se pegarmos o restante que compõe a nossa região metropolitana, nós estamos com a média de 0,95. Índices piores, assim, por exemplo, comparados com o da África.
E não existe por parte de nenhuma dessas administrações o caráter de prevalecer o médico no seu salário, na sua condição básica de ter o local para atender, a UTI para satisfazer os seus doentes, porque não adianta só fazer o diagnóstico, você precisa principalmente tratar. A partir do que o diagnóstico foi feito, nós precisamos ter condições de tratar a comunidade. E os governos não têm feito isso. Por isso que a gente vê um êxodo de médicos do Guarujá, um êxodo de médicos na Praia Grande, Cubatão, excluindo Santos, que tem uma infraestrutura muito boa, com 7, 8 hospitais, agora com o novo hospital que é o Estivador. Agora o governador liberou também, parece um centro, um hospital, um centro de oncologia dos mais avançados, tipo padrão de São Paulo, mas o restante está à míngua. E eu fico muito triste, essa criança que veio a falecer. Não que somente a UTI poderia dar vida a ela, mas é um dos mecanismos importantes para se tentar salvar uma vida. E aí, Valdir, a discussão na área da saúde, claro que não é só aqui na nossa região metropolitana, pelo Brasil afora, a gente se depara com alguns problemas gravíssimos na área da saúde. Recentemente também em Praia Grande, o Hospital Irmã Dulce acabou fechando alguns leitos por falta do repasse do governo do estado. Quando teríamos que ter aumento de leitos, estamos cada vez mais reduzindo esse número. O prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, já assinou o convênio com o governo federal do repasse para poder manter o Hospital dos Estivadores. Veio esses 25 milhões do governo do estado. Então esperamos que quando o Hospital dos Estivadores reabra, né, que possa aí minimizar, resolver longe disso. E outra, Valdir, nós temos aqui hoje numa região metropolitana, uma região que vem crescendo não só com a população fixa, mas com a população que vem aqui visitar, que as pessoas que estão vindo trabalhar. Na cidade de Santos, onde nós estamos aqui, cidade polo, hoje não temos um hospital que tenha um heliponto. Se Deus o livre acontecer algo e precisar de uma remoção através de uma aeronave, de um helicóptero, para ir para um hospital como Sírio-Libanês, Albert Einstein, São Luís, clínicas em São Paulo, não tem onde o helicóptero pousar. Ou tem que pousar no CT do Santos, ou no estacionamento da Santa Casa, se o estacionamento estiver vazio, né, Valdir? Então, isso tudo que eu digo falta uma política de saúde. Nós precisamos de ter todos os mecanismos funcionando para a coisa andar. Então, veja o que a gente observa hoje na nossa área de saúde. A gente tem dificuldades para repasses. Muitas vezes o repasse ele é diretamente ligado à entidade. Nós temos um sistema único de saúde que diz que a região toda ela vai atender a todos, certo? E aonde existe maior complexidade, os casos mais complexos vêm. Mas Santos, por mais que possa ter uma política direcionada à saúde, você mesmo citou que nós temos déficit. Por quê? Todo o litoral sul, chegando até aqui a Bertioga, até São Sebastião, se ocupa de um serviço importante, como é o que tem na cidade de Santos. Como nós somos uma região integrada, ótimo. Mas o que precisa se fazer é se dar condições em cada dessas cidades para se evoluindo. Então, por exemplo, ótimo, o Guarujá, graças a Deus, tem Santos dividido por um canal de 300 metros. É uma sorte para nós. Mas, em contrapartida, aqueles que estão em Bertioga, o primeiro socorro é feito em Guarujá, porque é difícil o transporte de lá para cá. Então, o Guarujá precisa começar a crescer também nos seus mecanismos de atendimento para que a gente possa trazer uma solução para o caso. Porque Santos vai chegar um momento, Milton, com o crescimento, como você falou, que agora com esse pré-sal, que vai se tornar impossível ele dar conta de toda a região. Então começa a ter que necessidade de se criar polos importantes na Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Cubatão e assim sucessivamente. E essas discussões eu penso que já tem que, ou se é que já estão acontecendo, né? Espero que esteja acontecendo através do poder público municipal, com a Petrobras, com essas empresas que vão se instalar aqui, para ter uma contrapartida. Claro, nós queremos sim que venha muitas empresas para cá, mas tem que pensar na contrapartida em benefício da população.
investimentos para a população, para um futuro crescimento que já é uma realidade. E outra, Valdir, até para pegar o gancho, na semana passada eu conversando com algumas pessoas no município de Guarujá, 2 jovens veio conversar comigo e falaram assim: ô tio, né, pessoas ligadas próximas a mim, esses empregos do pré-sal, como é que a gente faz para conseguir? Isto já é uma realidade? Aí eu falei: olha, eu vou entrevistar um ex-prefeito semana que vem e eu vou fazer essa pergunta a ele. E eu te faço essa pergunta, repasso. Os empregos, o pré-sal que tanto se discute aqui na nossa região metropolitana, já é uma realidade? Já está sofrendo efeito? Já estão pensando nos nossos jovens para esses empregos ficarem aqui para esses nossos jovens? Tanto o pré-sal como a expansão do porto é uma realidade. Mas veja só, para que a gente consiga capacitar os jovens da nossa região para absorver esse tipo de mão de obra, as empresas querem pessoas que já tenham capacitação. E eu não acredito que eles estejam, os dirigentes das cidades, estejam muito empenhados nisso. Porque, por exemplo, vamos citar a minha cidade, o Guarujá. Nós não temos escola técnica. Toda essa mão de obra que está sendo gerada é graças a entidades privadas, escolas privadas, que não é propaganda não, vamos citar o Adélia, por exemplo, que consegue capacitar. Agora, é importante que se crie universidades públicas, está aí o governo tentando aumentar e tudo, se criar FATECs, ETECs, tudo aquilo que possa dar qualidade ao jovem para que ele tenha a mão de obra absorvida, para ser absorvida. Não adianta a gente ficar esperando primeiro chegar tudo para depois a gente criar. Um jovem desse não se forma em 2 meses. Um jovem precisa ter um preparo de no mínimo 1 ano para ganhar condição técnica. Então, cada vez mais o mundo necessita de especialistas. Não precisa ser especialistas universitários. Os Estados Unidos é o maior país do mundo e lá 70% de tudo que ocorre de bom é feito por equipes técnicas. Eles têm o preparo suficiente da comunidade para absorver. E eu não vejo dentro dos nossos governos, excetuando Santos, a coisa direcionada para isso. A educação precisa mudar muito. Aliás, o que se observa é o seguinte: nós temos aprovado crianças lá no Guarujá, uma média de 2,5. Quer dizer, a média mínima em qualquer lugar do mundo é 5. Lá está passando com 2,5. E outra coisa, né? Eu, outro dia, na Rádio Terra, estava conversando com o Luciano Cassione, que estava no programa, e eu sempre gosto de voltar um pouco no tempo, de lembrar algumas histórias, tanto positivas quanto negativas, da política local, a nível nacional. E eu vou lembrar aqui os nossos telespectadores, nada questão partidária ou política, mas lembrar, o ano passado, a gente está falando de educação, que a Prefeitura de Guarujá ia entregar os uniformes em fevereiro, depois passou para maio, depois passou para junho, no retorno das férias, não em setembro, e realmente não entregou os Mas uniformes. existem projetos. Existe projeto. Não podemos negar que em projetos nós somos campeões. Então são coisas que eu particularmente vou lembrar e muito. Coisas positivas também vou lembrar, claro que vou. Eu sou muito prático, claro e objetivo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já. O Sintramar fez uma parceria com a Autoescola Capra, que vai disponibilizar seu serviço para a categoria. Estamos aguardando por você em uma de nossas filiais. Compareça trazendo os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3x4. Válido para habilitação A, B, mudança de categoria C, D ou E, cursos MOP, coletivo, emergência, escolar, empilhadeira de pequeno porte e conferente. Autoescola Capra e Sintramar.